vamos olhar esses métodos autocompositivos por várias facetas. Então, a justiça restaurativa, por exemplo, ela pode ser aplicada à infância e juventude. Hoje, quando a gente pensa em infância e juventude, a gente traz o adolescente, o adolescente, por exemplo, em conflito com a lei. E o adolescente em conflito com a lei, ele passa por uma oitiva prévia especializada com o promotor de justiça. Ali, aquele adolescente, por exemplo, se ele aceitar se submeter a um círculo restaurativo, que é uma das formas de implantação da justiça restaurativa, que é o que? Através da metodologia que a gente fala, metodologia circular, em que há o respeito da fala, em que há a escuta empática, em que há uma atuação, uma fala qualificada. Às vezes o promotor de justiça, ele condiciona, por exemplo, a não representação à participação da justiça restaurativa. Então vamos lá, para o adolescente é algo positivo, porque ele deixa de ter um processo. Pode ser que ele queira uma remissão, o promotor de justiça ofereça uma remissão acumulada com essa medida socioeducativa. Outro, se a gente for falar, por exemplo, de violência doméstica. Violência doméstica também pode ser aplicado. Nosso Tribunal de Justiça já tem essa atuação forte no campo da violência doméstica. Então, na violência doméstica é um dos campos mais delicados de aplicar a JR, porque a gente atua com uma vítima, às vezes passou anos e anos sendo violentada, agredida, xingada com o seu marido. Mas a gente aprende, que se há alguma distorção, é porque há uma dor por trás. Há um desequilíbrio emocional por trás. E às vezes colocar homens, agressores, autores de violência doméstica, entre eles, para conversar nesse formato circular, vai gerar uma conexão e vai ver, olha, eu sou igual a você, eu sou errado como você, mas a gente pode melhorar esse círculo e não deixar isso mais reproduzir. Então, para o homem também há esse impacto positivo de que eu vou deixar de reproduzir uma atitude violenta, eu vou estar cumprindo a medida protetiva e cada um segue seu caminho. Então, também no campo da violência doméstica. Só um parêntese, uma perguntinha em cima dessa que o senhor falou aí. É muito legal você colocar o agressor junto com vários agressores, assim, tipo fazer uma terapia de grupo, né? Até porque muitos desses agressores não conseguem nem identificar nas suas condutas no início. Exatamente. Mas aí a pergunta que me surgiu agora aqui, uma curiosidade. Já aconteceu o senhor tem conhecimento, assim, por exemplo, de algum desses agressores convivendo nesse ciclo? Nesse treinamento, não, como é que você falou? Círculo. Nesse círculo, né? A gente fala círculo restaurativo. Desse círculo restaurativo, ele ter ficado indignado com a agressão que um outro tenha feito, se identificar sabendo, e aquele negócio foi tão forte assim que ele ficou indignado, e era uma coisa que ele tinha feito também. Exatamente. Acontece isso, não acontece às vezes, não acontece sempre. E olha que bacana, acontece cara. O cara se vê sempre, ali. Porque empatia, né? Entendeu? Pois é, exatamente. É porque não consegue identificar nele, mas ele identifica no outro. É o bêbado que não admite que tá bêbado, mas vê o outro bêbado. Entendeu agora aquilo que eu falei? Tu tá gostando de bebida hoje, hein, Cláudio? Já falou de bebida hoje? Influência de mundo. Então tem esse campo também que a gente poderia, um programa inteiro só falar sobre a aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica. Por exemplo, uma experiência minha, antes de ir para outro campo, uma experiência minha, eu era juiz lá de Pacajá. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar de Pacajá? Ouvi falar. Pacajá é uma cidade que fica no meio da Transamazônica, entre Tucuruí e Altamira. Então, nossa Transamazônica, assim, sem asfalto, tem uma ladeira lá que chama Ladeira da Velha, que todo mundo que vai lá atola. Tanto que já tem até um tratorzinho que fica lá do lado. Eu atolou, leva aqui R$50. Já ganha dinheiro. Faz o frete. Sobre isso. E aí o CNJ, ele estabelece que 3 semanas por mês existe a Semana da Justiça da Paz em Casa. Para não falar Semana da Violência Doméstica, a gente estaria reproduzindo a violência. Então, a gente fala Semana da Paz em Casa. Então, nessa Semana da Paz em Casa, prioritariamente, os juízes com competência de crimes contra a mulher, eles vão acelerar os processos, eles vão priorizar os processos e fazer também medidas e atuações na sociedade. Então, eu estava lá em Pacajá, e eu fiquei pensando, e aí, o que eu vou fazer aqui nessa comunidade distante? Eu não tenho técnico, eu não tenho profissional formado. Como levar essa mensagem da paz em casa para essa sociedade? Aí eu falei com minha assessora, eu digo, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Bora, gente? Ela disse, bora. Então, vamos lá.
a gente entrou em contato com a direção de uma escola de ensino médio lá do 3º ano e a gente foi fazer um círculo restaurativo. Não de resolução de conflito, mas um círculo restaurativo de construção de paz, que a gente fala. Então, qual era o tema? Violência doméstica. E aí a gente entrou na sala de aula, alunos de 3º ano, entre 16 e 17 anos, colocamos todo mundo em círculo, fizemos a metodologia. A partir daquilo dali, a gente viu e observou várias falas emotivas, chorando, colegas que se conheciam e conviviam há tempos e tempos não sabiam que uma delas estava se mutilando. Elas estavam se mutilando, aquela atitude de se mutilar, sim. De se... autolesão, né? Por causa de uma violência doméstica que não ela vivia, mas a mãe dela vivia contra o pai. E tudo isso porque a gente trouxe esse assunto num ambiente familiar, num ambiente educacional, que as pessoas puderam falar. Então, a gente reproduz uma opressão de calar as vozes, mas quando a gente dá oportunidade, dá orientação para o adolescente falar, a gente cria uma mágica naquilo dali e faz as pessoas refletirem sobre aquilo dali. O interessante, sabe o que eu estou pensando? O efeito disso deve ser grandioso. Normalmente a gente vê as pessoas na questão de violência doméstica induzindo a pessoa apenas a denunciar. Quando você faz esse ciclo, parece que você já está ensinando a pessoa a identificar, mas também se proteger e levar a informação correta para a pessoa. Se você perceber que a pessoa está fazendo isso... É o compartilhar, né, Paulo? Você acaba dividindo. Olha, eu vivi isso. Tu está vivendo a mesma coisa que eu. Porque parece que você está transferindo um pouco da sua percepção para outra pessoa. E essa pessoa, com essa percepção, vai poder fazer a diferença. Entendeu? É muito interessante. Então, percebe que isso volta ao que ela está falando inicial. Isso a gente prevenir conflitos. Então, a justiça não está lá só para solucionar, é para prevenir conflitos. Então, é uma das formas de atuação da JR na violência doméstica. E esse benefício, por exemplo, processual, hoje eu estou como coordenador do 7º Sejusc, que é lá da UFPA. Então, lá no Sejusc, são realizadas mediações de processos de família, por exemplo, entrando agora na seara do direito de família. Então, o advogado ou advogada que acha que tem esse potencial pode requerer o encaminhamento desse processo para um dos Sejuscs. E aí o Sejusc, ele pode realizar esses círculos restaurativos também. Então, não entra na pauta de audiência de conciliação, que às vezes demora muito, então vai lá para o Sejusc e tenta solucionar. Não solucionando aquilo dali, já pode voltar e dizer assim, olha, não há mais audiência de conciliação, então bora para a instrução. Até pré-processalmente pode ser realizado. Isso é extremamente importante falar. Às vezes tem uma demanda que, por exemplo, os advogados têm no escritório. Então, antes de judicializar, bora tentar uma mediação, bora tentar um círculo. E aí, se não conseguir, a gente tenta, vai com todas essas técnicas, são profissionais capacitados, passam por um curso demorado de 1 ano, mais 1 ano de estágio. Se não conseguir, já tem aquele título dizendo assim, olha, não houve sessão. Então, não é necessário mais marcar a audiência do 334, de conciliação. Sim. Então, já passa para a audiência de instrução. Já se tentou previamente. Até mostra para o juiz a boa-fé dos advogados. A gente tentou solucionar. Ou a gente fez uma mediação extrajudicial dentro de um escritório especializado em mediação, ou tentamos uma mediação dentro do Sejusc, a gente não conseguiu. Então, realmente, seu juiz vai lá e tente solucionar. Então, temos formas que a gente pode garantir tanto a celeridade quanto a efetividade também, principalmente nos Sejusc, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Eu acredito que sempre tem muitos advogados, né, que nos acompanham. Eu acho que essas informações é extremamente importante. Então, a pessoa que tiver com esse desenho, com o processo já encaminhado para conciliação, pode tirar da conciliação e direcionar para Sejusc. Isso, a gente tem essas duas formas. Se já judicializou, pode pedir que seja encaminhado para o Sejusc. Mas também aí peticiona, solicita ou não? Como faz? O advogado já na inicial, ele já pode, num dos pedidos, ele já pode pedir que seja encaminhado para o Sejusc. Exatamente. E até, às vezes, antes, se já quiser adiantar, tenta-se fazer esse pedido antes, porque o Sejusc não tem custa judicial nenhuma. Então, se for o processo, independentemente de bens, da quantidade de... são várias casas, vários carros. Não, a gente está lá, é um sistema gratuito fornecido para a Justiça, que é passado por essa sessão de mediação. Então, são profissionais que vão lá mediar, identificar os problemas,
separar as necessidades e interesses para poder tentar... E é importante também para o pessoal saber que não há necessidade de judicialização para o Sejusc, né? Isso. Não há necessidade de ter um processo. A gente chama, Cláudio, que é pré-processual. Certo. É uma demanda pré-processual. Por exemplo, a pessoa está com uma situação dessa, ela pode se dirigir a um dos Sejuscs e dizer, olha, eu estou com uma situação e eu queria que fosse chamada a outra parte para a gente tentar resolver aqui. Perfeito, exatamente. Extremamente interessante. Muito legal, né? Perfeito, ou seja, a própria parte pode ser acompanhada de advogado ou não, a própria parte pode ir lá e dizer, olha, quero solucionar, pode chamar outra pessoa. Então, como é pré-processual, o termo que a gente utiliza é convite. Certo. Então, um servidor do Sejusc que vai lá e convidar outra pessoa, olha, fulano veio aqui, vamos tentar aplicar essa mediação. Está querendo resolver. E aí se aplica essa mediação dentro do Sejusc. Até os advogados mesmo, que dizem, eu tenho um acordo aqui para homologar. Ao invés de se peticionar para judicializar dentro do processo e para o Ministério Público, já pode ser feito no Sejusc também, que aí é feita a sessão de mediação. Lá no Sejusc há uma atuação de um promotor de justiça também, se tiver menor, e depois vai para o juiz coordenador homologar, e aí funciona como título executivo judicial normal, como qualquer outro. Agora entra com pré-processual. Existe uma resolução do CNJ, a resolução 125, que diz que a mediação pode ser feita processual ou pré-processual. Certo. Por que esse pré-processual? Porque não entra nesses 80 milhões de processos. Então é menos um processo. É no gabinete, no fórum, nas prateleiras, no sistema. Então entra já pré-processual, como uma forma também da gente reduzir essa quantidade absurda de ações que a gente tem no Poder Judiciário. Pois é muito legal. E o que informação. O que é interessante também, até para deixar para mim para o pessoal que está assistindo a gente, é que muitas pessoas, doutor Junô, ainda tem aquela cultura de que a sentença, né? Como é que o pessoal fala? Que não, que a sentença é que vale. Uhum. Né? Ah, não, se não for sentença, não presta. Só o acordo, né? Não, mas a gente fez um acordo no escritório. Não, doutor, mas eu quero que homologue. Eu quero que o senhor mande para o juiz, porque eu quero que tenha assinatura do doutor Agenor, que é para valer. Não, mas é porque a visão das pessoas é essa. Exatamente, gente, é uma cultura jurídica. É uma cultura jurídica, infelizmente é isso mesmo. Mesmo sendo título executivo extrajudicial, mas as pessoas querem exatamente. O judicial. E o Sejusc está exatamente fazendo uma releitura disso aí, né? Porque aquilo que está sendo levado àquela mediação ali está sendo, vamos dizer assim, sacramentado por um juiz, né? Ele que está dizendo homologo. Exato. E não entra como um processo ordinário, como um processo que pode demorar. E se a pessoa... Olha aí, pessoal, tem que ser importante vocês eu acredito saberem, que muitas pessoas que estão assistindo não sabiam dessas informações. Exatamente. Vão poder utilizar. As pessoas ficam sabendo também do seguinte, que se não cumprir, né? Se não cumprir, o negócio vai ficar feio. Todas as formalidades já entram com o cumprimento de sentença judicial. Isso. Já. Normal. Então, hoje existe o núcleo chamado NUPEMEC, que é coordenado pela desembargadora Dail, que já está à frente, expandindo cada vez mais a quantidade de Sejuscs. Agora, por exemplo, foi inaugurado um Sejusc em Redenção e outro em Tucuruí. Toda Dail, gente boa. Minha vizinha, um beijo, toda Dail. Desembargadora querida do coração. A gente fala que ela é o coração da mediação no TJ. Então, ela tem se expandido cada vez mais, levando para o interior do estado do Pará. Como eu falei, em Redenção, em Tucuruí, temos em Parauapebas, em Marabá, em Santarém. Então, não é só aqui na região metropolitana, não. Então, o NUPEMEC, que a gente fala, é o responsável, o órgão responsável por fazer essa gestão do Sejusc, desse sistema autocompositivo. Então, dentro desse sistema autocompositivo é que tem esses métodos. Então, por isso que a gente fala métodos adequados de solução de conflito. Por que o método adequado? Porque cada conflito tem um método. Por exemplo, se a gente for falar de superendividamento, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. O superendividamento, ele pode ser utilizado também como um método adequado de solução de conflito. Dentro de uma constelação familiar, às vezes sim. Às vezes a pessoa se endivida por uma questão emocional, para querer preencher um vazio existencial que não sabe como, então vai para as compras. Pode ser feito através de uma justiça restaurativa, pode ser feito também. Colocar as pessoas... O que vai ter de mulher se justificando nos comentários, vai ser ótimo nesse corte. Vão ter, pode ser aplicado a justiça restaurativa, pode ser aplicado a mediação, pode ser aplicado. Então, dependendo do conflito, existe um método mais adequado.
O profissional capacitado, ele é aquele que olha o conflito e diga, não, isso daqui será melhor resolvido pelo método X. Isso daqui será resolvido pelo método Y. Às vezes, a gente não consegue resolver na mediação e a gente manda para a justiça restaurativa. Então, assim, as partes querendo resolver, isso pode ser resolvido tranquilamente.